Boa noite a todos. Nós vamos dar abertura ao nosso trabalho dessa noite com a leitura de harmonização. Trabalhar é a questão número 24 do livro Respostas da Vida, pelo espírito de André Luiz e o médium Francisco Cândido Xavier. Trabalhar. Se você acredita no valor da preguiça, olhe a água parada. Seja qual seja seu problema, o trabalho será sempre a sua base de solução. Não existe processo de angústia que não se desfaça ao toque do trabalho. Diante de qualquer sofrimento, o trabalho é o nosso melhor caminho de libertação. O segredo da paz íntima é agir um tanto mais além de nossas supostas possibilidades na construção do bem. Não se aborreça se alguns companheiros lhe abandonaram a estrada. Continue em seu próprio dever e o trabalho lhe trará outros. O que você faz é aquilo que você tem. A força está com a razão, mas a razão está do lado de quem trabalha. Todos os medicamentos são valiosos na farmácia da vida, mas o trabalho é o remédio que oferece complemento a todos eles. Quem trabalha encontra meios de esclarecer, mas não tem tempo de discutir. O sucesso quase sempre se forma com uma parte de ideal e 99 partes de suor na ação que o realiza. É a orientação que nós damos hoje, desse livro, Respostas da Vida, que nós temos aqui na nossa livraria. É um livro para cabeceira, para que nós possamos ler todas as noites e nos prepararmos para o sono do corpo físico. Agora convidamos a todos a elevarmos nossos pensamentos a Deus e a Jesus, pedindo Jesus amado permissão para abrirmos o trabalho de exposição doutrinária da noite de hoje com a presença dos amigos espirituais. Que nossa expositora da noite possa receber todo o auxílio necessário para que sua palavra seja clara e que possamos entender essa doutrina que tanto nos liberta. Em nome de Deus, em nome de Jesus, damos por aberto a exposição doutrinária da noite de hoje, que assim seja. Hoje nós temos a Yara, que vai nos falar o anjo, o santo e o pecador. Boa noite a todos. Eu adoro quando a gente tem as nossas coincidências dentro da casa espírita, né? Hoje nós vamos falar sobre o anjo, o santo e o pecador, que é a história número 24 também, do livro Contos desta e doutra vida. Esse daqui é a capa antiga, o meu livro é mais antigo, deve ser da mãe, não deve ser meu. A capa mais nova desse livro é a figura que está na palestra de hoje, na internet de hoje. E o que é mais interessante, obviamente, não é o fato do número ser igual, mas o fato de que, apesar dos títulos serem completamente diferentes, a gente vai ver no decorrer da palestra, da exposição, que nós vamos falar exatamente a mesma coisa que nós ouvimos durante a leitura de harmonização. Esse livro, nós lá em casa estamos utilizando no Evangelho no Lar. E antes de começarmos a falar propriamente do nosso tema, nós queremos abrir um parênteses para falar um pouquinho do Evangelho no Lar. Porque dentro da casa espírita existem alguns temas de exposição que são temas que a gente pode chamar de corriqueiro, de costumeiros, porque são temas de extrema importância. E volta e meia, quando nós estamos com a casa aberta, com os grupos de estudos abertos, nós questionamos quem faz o Evangelho no Lar. E é surpreendente como cada vez menos pessoas fazem o Evangelho no Lar. Iniciam a sua jornada dentro da casa espírita, aprendem a fazer o Evangelho no Lar, mas o dia a dia, o corre-corre,
o mundo vai trazendo outras obrigações, outras atrações, e o Evangelho no Lar vai ficando para depois, vai ficando esquecido. E em tempos de pandemia, onde nós nos vimos obrigados a ficar muito mais em casa, obrigados a conviver, inclusive, muito mais com os nossos familiares, o Evangelho no Lar deveria ser ainda mais lembrado, porque é um modo de ficarmos ali 10, 15, 20 minutos, não apenas estudando o Evangelho de Jesus, mas harmonizando com as pessoas que moram em nosso lar, harmonizando com os espíritos que frequentam o nosso lar e harmonizando todo o nosso ambiente. Outro tema, que isso é um parênteses do parênteses, é um colchete, muito importante, que sempre no início do ano a gente tem na Casa Espírita, e que é até uma dica para os próximos expositores, é sobre a evangelização. Mesmo com a casa fechada, a evangelização não para. Nós realizamos a evangelização da forma que for necessária, para que as nossas crianças, que são espíritos milenares, reencarnados agora, novamente, num corpinho que ainda não amadureceu, possam ter contato quanto antes com a doutrina. E falando de evangelização, a gente falando do Evangelho no Lar, que todos trazem o tema, o livro principal, na minha opinião, não peguei, ó, vice? O livro principal da nossa doutrina chama-se O Evangelho segundo o Espiritismo. Talvez algumas pessoas digam, não, o livro principal é o Livro dos Espíritos, já que foi o primeiro que Kardec publicou, foi aquele que nos trouxe as novidades, as diferenças que nos fizeram compreender o nosso dia a dia, compreender o nosso passado, compreender o nosso futuro. Outras pessoas diriam, não, é o livro dos médiuns, que fala sobre mediunidade, que nos explica o que está acontecendo, por que eu vejo isso, por que eu escuto aquilo. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro do Pentateuco, em ordem de publicação, é aquele que nos traz a moral de Jesus. Não adianta nós sabermos que somos espíritos milenares, não adianta nós nos compreendermos médiuns, se nós não soubermos ser cristãos. Então, no Evangelho no Lar, lá em casa, como em todo o Evangelho no Lar, nós utilizamos o Evangelho segundo o Espiritismo e sempre utilizamos um livro de histórias para que o Evangelho fique mais ameno, mais tranquilo, visto que nós sempre temos crianças e agora adolescentes participando do Evangelho no Lar. Aqueles que se interessarem, que não conhecerem ainda, se eu não me engano, tem uma palestra de algumas semanas atrás sobre esse tema, é só procurar. Ou só perguntar para a gente nos grupos de WhatsApp. Então, algumas semanas atrás, acredito que há 3 semanas atrás, nós fazemos o nosso Evangelho no Lar no domingo, caiu essa lição do livro Conto desta e d'Outra Vida, que eu vou ler um pouquinho mais resumido, só para que a gente não perca nenhum detalhe. O pecador escutava a orientação de um santo que vivia de joelhos na porta de um templo. Junto deles apareceu um anjo na forma de homem. Louvado seja Deus, disse o anjo, que o santo respondeu. Louvado seja. E o pecador também. Louvado seja. O anjo, então, se dirigindo ao santo, vendo-o naquela posição de joelhos orando, disse, vejo que permaneceis em oração e animo-me a solicitar apoio fraternal. O santo logo respondeu, espero o Altíssimo em oração, dia e noite. O anjo então lhe disse, em nome dele, rogo o socorro para uma criança que está agonizando num bordel. O santo então estranhou e respondeu, não posso abeirar-me de lugares impuros.
O pecador então disse: sou um pobre penitente e posso ajudar-vos, Senhor. O anjo, não convencido, ainda dirigindo-se ao santo, disse: igualmente agora desencarnou o infortunado homicida entre as paredes do cárcere. Quem me emprestará mãos amigas para dar-lhe o sepulcro? O santo respondeu: tenho horror aos criminosos. E o pecador disse: Senhor, disponde de mim. O anjo tentou mais uma vez. Infeliz mulher embriagou-se num bar próximo daqui. Precisamos retirá-la de lá, para que a morte prematura não lhe arrebate o tesouro da existência. O santo disse: altos princípios não me permitem respirar no clima das prostitutas. E o pecador falou: dai-me suas ordens, Senhor. O anjo, mais uma vez: não longe daqui, triste menina, abandonada pelo companheiro a quem se confiou, pretende matar-se afogando. É imperioso que lhe estenda alguém braços fortes para que se recupere, salvando-lhe também o pequenino em vias de nascer. O santo repeliu a ideia. Não me compete buscar os delinquentes, senão para corrigi-los. O pecador falou: determinai, Senhor, como devo fazer. O anjo tentou uma última vez. Um irmão nosso, viciado no furto, pretende assaltar, nesta semana, o lar de uma viúva indefesa. Necessitamos do concurso de alguém que faça ele mudar de ideia, aconselhando-o com amor. O santo perguntou: como descer ao nível de um ladrão? E o pecador perguntou: como devo falar com ele, Senhor? Sem vacilar, o anjo então tomou o braço do pecador prestativo e ambos se afastaram, deixando o santo em meditação, chumbado ao solo. Muitos anos se passaram. Tudo se alterara. O santuário perdera então aquele aspecto primitivo e a morte despojara o santo do seu corpo macerado por silício e jejum. Mas o crente imaculado ali se mantinha em espírito, ajoelhado à frente da porta. Certo dia, sensibilizando um pouco mais intensamente as suas preces, viu que alguém descia dos altos, a estender-lhe o coração, em brando sorriso. O santo reconheceu. Era o pecador, nimbado de luz. Que fizeste para adquirir tanta glória? Perguntou-lhe assombrado. Ao que o pecador apenas respondeu: caminhei. Essa história, ela traz-nos muitas orientações, muitos aprendizados, muitos ensinamentos. A primeira coisa que nós devemos analisar na história são os personagens, porque nós sabemos que são personagens fictícios. Irmão X, que era Humberto de Campos, ele contava contos. Então, a gente tem que primeiro tirar essa ideia que a gente tem do anjo, do santo e do pecador. E a gente brincou durante o Evangelho no Lar, que estávamos sentados, alguém estava sentado na minha esquerda, eu e a mãe, e eu falei, ó, o anjo, o santo e o pecador. E ela até brincou na hora, ai não, eu quero ser o santo. Mas no decorrer da história, ela ficou feliz de representar o pecador. O anjo sempre representa um ser de luz, um ser que já atingiu a sua maturidade moral, já atingiu todo o seu progresso. O santo, como a gente compreende das religiões, seria aquele ser que na Terra fez algo de muito bom e que então foi santificado. Mas que quem conhece a história sabe serem pessoas que também erraram.
mas que fizeram coisas muito boas. E o pecador é aquele que comete erros, que comete equívocos, que vai contra as leis de Deus, conhecidas como os 10 mandamentos. Mas na história, o anjo é aquele que oferece oportunidade de serviço. O santo é aquela pessoa que vive em uma posição de não fazer nada de ruim para os outros, apenas orar. Fazendo com que também não faça nada de produtivo, nada de bom. E o pecador é aquele, sim, que erra, que comete equívocos, que muitas vezes vai contra a lei de Deus, mas que quando vê uma oportunidade de fazer o bem, agarra e vai fazer. Mesmo que não faça da maneira mais correta aos olhos dos outros, ele faz o bem da maneira melhor que ele consegue fazer. O pecador, na história, ele é tão maravilhoso, vamos assim dizer, que depois da morte, ele não se esquece daquele santo a quem ele ouvia. E ele retorna para estender-lhe os braços e retirá-lo daquela posição que ele continuava mesmo após a morte, aquela posição infértil, aquela posição inútil. E nessa parte da história, onde ele diz que estendeu os braços para o santo, ele tem um ensinamento que o espírita que já estuda sabe da importância. Ele diz assim, quando ele está com as antenas mais sensibilizadas, as antenas da prece mais sensibilizadas, ele então vê o pecador estendendo-lhe as mãos. Ele não fala em momento nenhum que quando o santo ora com mais fervor, o pecador então vem. O santo o enxerga. Aqueles que já leram o livro Nosso Lar, ou que já viram o filme, porque essa parte está bem representada no filme, mostra André Luiz em duas situações. Quando ele desencarna no hospital, a mãe dele está ali com ele, porque ninguém desencarna sozinho. Todos nós temos assistência de espíritos que nos amam, mesmo que muitas vezes nós não sejamos aqueles que amam esses espíritos. Muitas vezes nós não somos nem merecedores desse amor, mas eles nos amam. E mostra a mãe dele orando por ele durante o desencarne, mas ele não a enxerga. Porque muitas pessoas, quando leem o livro, perguntam, tá, mas se a mãe dele era tão boa, por que não resgatou ele lá do umbral? Por que não pegou ele quando desencarnou e levou lá para os planos superiores? Não foi o fato dela não querer, foi o fato dele não estar num padrão vibratório para que isso acontecesse, um padrão vibratório elevado. E lá no umbral, onde ele fica cerca de 8 anos, quando ele finalmente faz uma prece sentida, uma prece do coração, ele então enxerga Clarencio, que conta a ele que muitas e muitas vezes esteve no umbral para resgatá-lo, mas que ele não o enxergava. Então, a importância de nós treinarmos a prece sentida, aquela prece com amor, para que quando nós desencarnemos, nós nos lembremos de orar. Então, quando a gente acaba de ler essa história, o primeiro pensamento que vem é: quem somos nós dentro da história? Eu ouso dizer que durante o nosso dia, nós temos hora que somos santo, hora que somos pecadores que não trabalhamos, apenas erramos, e horas que sim, nós ouvimos o chamado, vemos a oportunidade, arregaçamos as mangas e vamos trabalhar. Eu acredito que
a grande maioria de nós ainda não está no ponto do pecador daquela história que todos os serviços que recebeu aceitou de boa vontade. Como nós falamos ali em relação ao Evangelho no Lar, e quem conhece a parábola do semeador vai entender o que a gente está querendo colocar, muitas vezes nós até temos a ideia, a vontade de fazer o bem, mas coisas mais materiais, mais mundanas, acabam nos desviando da atenção. São os espinheiros que abafam, que não permitem que aquela semente brote. Nós temos que ter muito cuidado para que nós possamos sempre escolher aquilo que vai nos fazer bem, espiritualmente falando. Aquilo que vai nos proporcionar sermos seres nimbados de luz após o desencarne. E quando nós conhecemos a doutrina espírita, quando nós nos tornamos espíritas, será que nós viramos santos? A carga que o espírita carrega é que as pessoas que não conhecem a doutrina acreditam que o espírita não erra mais, que o espírita vive santamente. O espírita é aquele que tenta não errar novamente, é aquele que reconhece o seu erro, aquele que procura corrigir o seu erro. Mas nós ainda somos espíritos que estamos numa caminhada, que estamos muito mais próximos do ponto de início do que no final, quando nos tornaremos anjos. Nós ainda erramos, sim. Nós ainda perdemos a paciência com filhos, com cônjuges, enquanto estamos dirigindo. Muitas vezes nós nos vemos pessoas criticando, julgando, mesmo que mentalmente, situações corriqueiras do dia a dia. Quantos de nós, quando erramos, colocamos desculpas nos nossos erros, porém não conseguimos perdoar uma simples falta de um irmão? O espírita, ele não é perfeito, mas como qualquer ser espiritual, é perfectível. A grande diferença é que o espírita começa a enxergar a vida de uma forma diferente, devido ao aprendizado que nós temos nessa doutrina maravilhosa. Nós conhecemos uma pessoa que frequentou a casa espírita há muito tempo, que ela falou que a primeira vez que ela foi na casa espírita, ela se assustou. Porque ela imaginava entrar numa casa espírita, estarem todos seres, pessoas vestidas de branco, com mão postas, orando, falando manso, baixinho. E ela viu gente normal, vestida de forma normal, falando de forma normal. Mas foi isso que a fez ficar na casa espírita, porque ela não se sentiu deslocada. Imaginem nós chegarmos com todo aquele peso, toda aquela angústia, e encontrarmos apenas seres que são muito superiores a nós. Provavelmente nós não aguentaríamos nem mesmo assistir uma exposição. Jesus nos deu vários ensinamentos. E um deles, que é muito importante, que é o lema central do Espiritismo, ele disse: a cada um segundo suas obras. O lema do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Frases diferentes que falam exatamente a mesma coisa. O que é obrar? Obrar, segundo o dicionário, é realizar uma ação, construir, trabalhar, agir. Então, quando o nosso personagem responde que ele conseguiu toda aquela glória caminhando, ele falou exatamente isso. Ele realizou uma ação, ele construiu, ele agiu, ele trabalhou em prol do próximo. Em momento nenhum, Jesus falou que nós iríamos nos salvar segundo as nossas crenças, segundo a quantidade de tempo
que eu dedico no meu dia a orar. Muito menos segundo os sacrifícios físicos, como o jejum, o cilício, o autoflagelo, que eu possa utilizar. A cada um segundo as suas obras, a cada um segundo o trabalho que realize em prol do próximo. Nós devemos sempre caminhar. Nós devemos ter aquilo que nós chamamos de fé ativa. Aprender a acreditar é importante para que a nossa fé tenha uma base sólida, para que ela não esmoreça quando os turbilhões da vida aparecerem. Mas apenas acreditar, apenas saber, não faz de nós pessoas caridosas. A fé tem que estar sempre unida ao trabalho. E fé e trabalho para o bem é sinônimo de caridade. Jesus, durante os 3 anos de pregação, caminhou. Caminhou no sentido literal, porque ele ia a vários locais para levar a boa nova, mas ele não apenas caminhou, ele caminhou pregando, caminhou ensinando e caminhou fazendo a caridade. A maior caridade de Jesus não foram as curas maravilhosas, mas sim o ensinamento não só das palavras, como das suas ações. Os discípulos de Jesus, principalmente depois do desencarne dele, também caminharam. Também fizeram a propagação daquilo que eles aprenderam. Os primeiros cristãos, eles compreenderam de forma errada os ensinamentos de Jesus. No livro 50 anos depois, que é um dos romances de Emmanuel, também psicografado por Chico Xavier, e eu adoro esse livro, sou realmente apaixonada por esse livro, só que sempre falo, se for para ler, vamos ler na sequência, primeiro há 2000 anos e depois 50 anos depois, até que a gente possa compreender melhor todas as lições. E os romances espíritas, eles nunca devem ser lidos uma vez. Porque a primeira vez a gente lê o romance espírita como a gente lê um romance qualquer. A história nos comove, a história, a gente quer saber o final, quer saber o que acontece com um com o outro. Quando a gente vai ler a segunda vez, que a gente já sabe o que vai acontecer, a gente começa a ver as entrelinhas, os ensinamentos sobre obsessão, os ensinamentos sobre caridade, todos os ensinamentos que a gente lê no Livro dos Espíritos, que a gente estuda nos grupos de estudos, que a gente ouve nas exposições, estão dentro dos romances espíritas, estão dentro dos livros de André Luiz. Mas no livro 50 anos depois, eu vou dar um spoilerzinho pequenininho sobre ele, até para ver se aguça a curiosidade. Ele conta a história, entre outras histórias ali dentro, de uma moça, filha de um casal poderoso, que é envolvida numa trama onde, supostamente, a sua mãe trai o seu pai e tem um filho. Ela, então, pega essa criança, para que a mãe não seja acusada de adultério, e é expulsa de casa. Entre muitas coisas que ela vai passar no caminho, ela chega a se vestir como um homem para poder ir morar no monastério. Na época, a religião só aceitava os homens. Então, ela precisa se vestir como homem para fingir que é uma outra pessoa e ser aceita no monastério. E durante o tempo que ela está lá, ela vê que aqueles que compõem o monastério passam muito tempo orando. Passam muito tempo apenas orando. Ela é envolvida em mais uma trama, porque a gente se acha muito bonzinho e que várias injustiças acontecem conosco. Mas quando a gente lê um livro desse, a gente vê que a nossa vida é quase um mar de rosas perto dessas personagens. Mas ela é envolvida em mais uma trama, onde uma moça engravida e diz que ela é o pai.
Claro, como ninguém sabe que ela é uma mulher, acabam expulsando ela do monastério, mas permitem que ela utilize de uma casinha que tem ali perto, nas terras do monastério. E ali naquela casa, Célia, que é o nome da personagem, ela então começa o trabalho de caridade, onde ela planta uma horta extensa, fazendo sopa para dar aos necessitados. E graças à mediunidade que ela tem, ela também começa a promover curas. E o ciúme do monastério, porque a casa começa a ficar repleta de pessoas. Então, mostrando que ela compreendeu o cristianismo muito mais do que aqueles que tinham como a religião o seu dia a dia, o seu trabalho, o seu ofício. Mas fazendo que agora, durante a gente vai conversando, a gente vai lembrando, só para a gente fazer uma comparação, um adendo, tem um filme que é até um filme de comédia, mas que tem exatamente esse ensinamento, que chama Mudança de Hábito, que é com a Whoopi Goldberg, em que ela é uma moça cantora que precisa se esconder num convento porque ela é testemunha de um assassinato. E ela, imagina, daquela vida toda desregrada, precisa fingir que é uma freira. Mas, durante a estada dela no convento, ela questiona a Madre Superiora. Por que elas ficam só ali dentro, reclusas? Tem tanta gente precisando de ajuda. E então, abre-se o convento, as freiras vão para a rua e ali muitas coisas acontecem. E na casa espírita? Quem somos nós na casa espírita? A grande maioria chega na casa espírita em busca de consolo. Desculpe. Depois, uma boa parte fica em busca de respostas. Até porque o consolo, dentro da casa espírita, vem com as respostas. Mas quantos de nós ainda utilizamos a casa espírita apenas para obter? Obter o consolo, obter as respostas, obter o aprendizado, obter as vibrações que a casa nos proporciona. A casa espírita é sim um hospital, é sim uma escola, mas é principalmente uma oficina onde nós aprendemos a trabalhar na caridade. Oportunidade de trabalho na caridade nós temos todos os dias, em todos os lugares. Não precisamos estar dentro da casa espírita, mas através do conhecimento, através do treinamento que nós temos aqui dentro, é que nós conseguimos fazer algo mais parecido com a caridade lá fora. Então, não sejamos apenas aqueles que recebem, sejamos também aqueles que doam. Dentro da casa espírita, o grande ensinamento vem através da reencarnação e da lei de causa e efeito. Na reencarnação, nós compreendemos que tivemos muitas e muitas vidas que nós não aproveitamos, que nós fizemos o mal, que nós deixamos de fazer o bem. Mas também compreendemos que temos a oportunidade e teremos muitas oportunidades de fazer o bem e de consertar aquele mal que nós já fizemos. E graças à compreensão da lei de causa e efeito, nós sabemos que do mesmo modo que hoje eu sofro as consequências do mal que eu fiz, amanhã eu vou receber as glórias do bem que eu faço hoje. Graças a esse entendimento da reencarnação, nós entendemos que podemos e devemos sempre mudar, que o progresso ele é para todos. Alguns progridem mais demoradamente, porque ficam como santo uma encarnação inteira, uma existência carnal inteira, numa posição de eu não faço mal para ninguém, mas também não faço bem.
E precisamos urgentemente mudar. É urgente que nós evoluemos, que nós caminhemos, que nós possamos dar um passo a mais para próximo do nosso Pai, de Deus. E para encerrarmos a nossa exposição, podia já ser como a irradiação, pode ser? Nós vamos ler uma música que fala bem sobre tudo isso que a gente conversou. É uma música que, inclusive, aqueles que já participam da Casa Espírita há muito tempo, a gente já utilizou numa outra palestra, numa outra conversa, onde nós falamos daquela passagem de Jesus, da mulher que seria apedrejada, da adúltera, onde Jesus diz, vá e não peques mais. Onde, mais uma vez, Jesus mostra que a gente precisa caminhar. Quer botar uma musiquinha de fundo? A música se chama Caminheiro. Levanta a alma errante, retira o pó da estrada, saltita na madrugada, sê feliz, que de angústias e sofrimentos os séculos ecoam. Mas como qualquer caminheiro, cansado da jornada, um dia para, reúne as energias e sai do nada. Começa nova estrada, mas com a alma renovada. Joga a roupagem fora e veste a túnica de luz, rompendo nova aurora. Levanta a alma errante. E com essas palavras, vibrando o bem, vibrando o amor, vibrando a paz, agradecemos ao mundo espiritual que permitiu que esta conversa fraterna ocorresse nessa noite, onde nós não nos sentimos sozinhos, nos sentimos abraçados, nos sentimos afagados, com a cabeça recostada no colo, qual crianças que se machucam e que choram no colo das mãezinhas amorosas, que doando o seu amor, que doando o seu carinho, fazem com que nossas mentes e nossos corações se acalmem. E dessa forma, pedimos que essas vibrações deste ambiente possam chegar àqueles irmãos nossos internados em hospitais, que eles possam não apenas receber o socorro material, mas que recebam o mais importante, que é o pão espiritual, a esperança, a fé no porvir. Te agradecemos, Pai, por estarmos encarnados com tantas oportunidades de nos melhorarmos, de servir ao próximo, de trabalhar na seara de Jesus. Que assim seja.